Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trago para vocês um vídeo repleto de curiosidades sobre a série Sandokan. Vou abordar temas interessantes sobre essa produção, que não é apenas mais uma aventura de piratas. Ela mergulha em episódios reais do passado do Sudeste Asiático, mais precisamente na ilha de Bornéu, abordando temas como colonialismo britânico, a resistência local e a rica cultura do povo Dayak. Essa história chamou minha atenção através de uma matéria publicada pelo site I Love Bornéu, que fala sobre o valor histórico e cultural dessa nova série. E hoje eu quero trazer para vocês um panorama completo com informações históricas, curiosidades sobre a produção e reflexões sobre o impacto cultural desse tipo de narrativa. Então, fica comigo até o final para conhecer essa história de um príncipe que se tornou pirata por vingança e enfrentou o colonialismo em plena selva tropical. Mas antes, vou pedir para você ir deixando nesse vídeo aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora mergulhar de forma mais profunda no universo de Sandokan. O que é Sandokan? A série Sandokan é baseada em uma obra literária italiana do século XIX, chamada O Tigre de Montparnasse, escrita por Emílio Salgari. O personagem principal é um príncipe de Bornéu que perde sua família após um ataque colonialista. Ele então se transforma em um líder rebelde e pirata, fundando o grupo Harimal Montparnasse, o Tigre de Montparnasse. Harimal Montparnasse pode ser traduzido como Tigre de Montparnasse. Harimau, tigre em malaio indonésio. Montparnasse é um nome fictício de uma ilha usada nas histórias de Sandokan, criada pelo autor italiano Emílio Salgari. Não é um lugar real, mas representa uma base pirata no Sudeste Asiático. Portanto, Harimau Montparnasse é uma expressão simbólica que representa o tigre que vem de Montparnasse, ou seja, Sandokan, o herói pirata que lidera a resistência contra os colonizadores. Apesar de ser uma obra de ficção, o enredo é inspirado em eventos e figuras reais da história de Bornéu, o que dá à série um valor muito além do entretenimento. E agora vamos entender um pouquinho o contexto histórico, o colonialismo em Bornéu. Para entender melhor a importância da série, a gente precisa voltar ao século XIX. Nessa época, a ilha de Bornéu, que hoje é dividida entre Malásia, Indonésia e Brunei, estava sendo explorada por potências europeias. Um dos nomes mais marcantes dessa era foi o Sr. James Brooke, um inglês que se autoproclamou Rajá Branco de Sarawak, estabelecendo um regime próprio na região. Na série, James Brooke aparece como principal antagonista, e na vida real, sua figura também é bastante controversa. Para alguns, ele trouxe desenvolvimento, para outros, ele representou o domínio violento e a suspensão de culturas locais. E agora vamos falar um pouco da cultura Dayak. Aqui entra um dos pontos mais bonitos dessa história, a representação da cultura Dayak. Os Dayak são povos indígenas, nativos de Bornéu, conhecidos por sua conexão profunda com a floresta, sua espiritualidade e seus valores de honra e coragem. Na série Sandokan,
Segundo o artigo do site I Love Bornéu, há destaque para o estilo de vida, os trajes, os rituais e a resistência desse povo. É raro vermos esse tipo de representação na mídia internacional, e essa série pode ser uma oportunidade valiosa para dar visibilidade e culturas que foram historicamente silenciadas. Sandokan é uma produção global com cenário local. Curiosamente, apesar da história ser ambientada na Malásia, a série foi filmada, na Itália, com cenários criados para simular a paisagem tropical do Sudeste Asiático. A produção está a cargo da Fremantle, uma empresa internacional de peso, e promete estrear ainda esse ano. Isso mostra como histórias com raízes regionais podem ganhar espaço no mercado global, quando são bem produzidas e respeitam a cultura local. O que eu mais gostei nessa abordagem é que Sandokan não se contenta em ser apenas entretenimento. Ele abre espaço para educação histórica, representação cultural e o debate sobre o passado colonial do Sudeste Asiático. Tudo isso através da linguagem acessível da ficção. E ver o ator Can Yaman protagonizando essa história só aumenta o alcance dessa narrativa. Um rosto conhecido pode atrair novos públicos. E se esse público for impactado positivamente por essas questões culturais, já é uma vitória. E você, já tinha ouvido falar da história de Sandokan? Conhecia a história do Rajá Branco, de Sarawak ou a cultura Dayak? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa proposta da série. O que me inspirou a trazer para vocês esse assunto foi um artigo que eu li recentemente, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que abordou essa questão cultural, histórica, em volta de Sandokan. Então, se você quiser mais alguns detalhes, eu vou deixar esse artigo na descrição desse vídeo, que aí eu fui atrás, fiz aí a minha pesquisa para entender um pouquinho mais esse conteúdo histórico por detrás dessa história, que eu já estou apaixonada e louca para assistir. Como eu já falei para vocês, adoro histórias de pirata e tem muitos detalhes interessantes nessa produção que enriquece ainda mais a história. Mas então é isso, pessoal. Trazendo para vocês, então, um pouquinho mais sobre o cenário histórico de Sandokan. Essa próxima produção que temos o ator turco Can Yaman novamente como protagonista. Nos vemos em breve com novos vídeos. Sigam ligadinhos aqui no canal. Um grande beijo. Fui!